paz, queridas. Vocês não imaginam o privilégio que é poder estar aqui com vocês. Conforme a pastora falou, Deus é Deus de detalhes, né? A gente se encontrou por questões profissionais e vai conversando e Deus vai revelando os propósitos, Deus vai alinhando os caminhos. Então, em tempos que a gente anda tão agitado, tantas coisas acontecendo, muitas das vezes a gente se esquece do primeiro amor. Muitas das vezes a gente se esquece de tudo que Ele já nos fez. Então, hoje o Senhor está dizendo para vocês, lembrai do primeiro amor. E quando Ele fala do primeiro amor em nosso lar, onde tudo começa. Porque às vezes a gente fica esperando o sobrenatural de Deus, algo, mas o Senhor fala no ordinário, no dia a dia, na rotina, ali no seu lar, quando você está passando o aspirador, quando você está cuidando da sua família, você está adorando ao Senhor. E nesses momentos Ele está trabalhando. Nós somos as guardiãs do nosso lar. O Senhor nos deu esse dom e esse privilégio quando Ele nos fez. Então, nós temos uma responsabilidade imensa em nossas mãos. Muitas das vezes a gente olha os noticiários, a sociedade, né? Tudo perdendo os valores. Mas quando eu vou para a palavra, eu percebo que tudo começa no nosso lar. E Deus nos deu esse dom. Nós somos as guardiãs do nosso lar. Se o nosso lar e a nossa família vai bem, consequentemente, a sociedade vai ser um reflexo disso. E por que as coisas estão tão caóticas? Porque nós, muitas das vezes, abandonamos o barco. Muitas das vezes deixamos que tantas outras coisas nos tirem a energia quando o principal, aquilo que Deus entregou em nossas mãos, que é o nosso lar, que é a nossa família, nós não estamos dedicando energia, nós não estamos dedicando amor, nós não estamos dedicando nosso tempo para a nossa família. Antes de começar, eu quero fazer uma breve apresentação, a pastora já falou um pouquinho, né, mas meu nome é Franciana, mais conhecida como Fran, como Franci, e eu sou casada há 7 anos, não tenho filhos, mas o Senhor me deu uma promessa, e em breve eu tenho certeza que eu vou gerar um filho. Eu fui criada num lar cristão, ensinada desde pequenininha aos caminhos do Senhor. Sempre louvei, minha mãe diz que antes de começar a falar eu já louvava. Tem uma foto minha com 3 anos de idade, cantando na igreja. Diz a minha mãe que às vezes eu pedi ao pastor oportunidade. E sempre foi algo muito precioso louvar o Senhor. Eu vejo como um privilégio, um dom maravilhoso que Ele me entregou. Já fiz parte do grupo de louvor da igreja, eu era bastante... Eu falo isso porque, muitas das vezes, a vida da gente nos leva para outros caminhos que, às vezes, a gente não entende. Mas, lá na frente, Deus tem um propósito. Né, eu venho de uma cidade do interior, uma igreja que eu fui criada pequenininha, então eu era muito ativa na igreja. E eu casei e eu mudei para BH. Quando eu mudei
para aqui, eu fiquei meio que uma formiga no formigueiro. Mas Deus, através da minha profissão, Ele foi colocando pessoas em meu caminho. Hoje eu congrego na Presbiteriana, 8ª, que é bem próximo de onde eu resido. E conheci a pastora Sinara. E profissionalmente eu sou arquiteta, já tenho 8 anos de profissão. E eu percebi, durante a minha profissão, que eu tinha uma responsabilidade muito maior que simplesmente projetar lindas casas. Eu me via em situações em que eu ia para fazer um projeto, mas de repente eu estava ali com aquela mãe de família, com aquela esposa, falando do Senhor. E em 2023, isso se tornou mais latente em meu coração, esse ministério com as mulheres. E essa parte do lar, da casa, como também é muito próprio da minha profissão, eu percebi que era uma forma realmente de poder fazer a obra dele com sutileza, com amor, respeitando, a cultura de cada um, porque eu entro em diversas casas, em diversas famílias, mas sempre levando o bom perfume do Senhor. E quando a pastora Sinara me trouxe esse convite, eu senti aquele frio na barriga, mas o Senhor falou, é agora. Há um tempo atrás, eu fiz uma mentoria que chama Experiência do Lar, que é até esse livro que eu estou aqui da Dev. É algo também que depois, a pastora Sinara, a gente conversou um pouquinho, e quem sabe um dia conseguimos trazer o Experiência do Lar aqui para o Missão Life, que é uma bênção. E esse livro fala muito a respeito do papel da mulher cristã em todas as áreas. E a partir daí, quando eu senti o chamado do Senhor, eu fui estudar, eu fui me dedicar mais ao tema. E, gente, não pensem em vocês, eu tenho 32 anos, É uma responsabilidade e tanto, porque que experiência que eu tenho de vida, no sentido que eu não tenho filhos ainda. Muitas das vezes eu me questionei, Senhor, como que eu vou falar para uma mãe que está ali cansada, fadigada do dia a dia, se eu mesma não passei por essa experiência? Aí o Espírito Santo revelou, não é você, sou eu. Então, que ele cresça sempre e eu diminua. E quando a pastora trouxe para mim o tema, é um tema que eu amo, que é sobre a importância da mesa no lar. Em Êxodo 25, versículo 23, tem uma orientação de Deus para Moisés. Faça uma mesa. E lá mais embaixo, no versículo 30, depois nós vamos ler todos os versos, está ordenado, e coloque sobre a mesa, o Senhor ordenou a Moisés, e coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Então, ele deu 2 ordenanças para Moisés. Primeiro, faça uma mesa. E se você for lá em Êxodo 25, você vai ver que o Senhor deu toda a riqueza de detalhes para a construção dessa mesa. E essa mesa é, de fato, muito similar à mesa que usamos hoje. E eu queria começar com alguns questionamentos, que os membros da família típica já não fazem juntos refeições à mesa. O que está acontecendo com as nossas famílias? Às vezes, a maratona de trabalho, os compromissos. Por quê?
Hoje nós vivemos uma sociedade em que as mulheres trabalham fora, isso faz parte. Eu trabalho fora, eu tenho o meu trabalho, né? Muitas dessas mulheres são as responsáveis pelo sustento da família. Então, muita coisa mudou. Se fosse pegar a minha criação, até os 10 anos de idade, eu fui criada com a minha mãe em casa. Hoje as coisas mudaram. E a questão não é aqui julgar ninguém, porque Deus, Ele nos deu esse privilégio também. Nós somos mulheres que podemos trabalhar, que podemos ter os nossos recursos próprios. Quantas mulheres hoje gerenciam cargos importantíssimos? Isso é lindo. A questão aqui é: lembra sempre que nós somos as guardiãs do nosso lar. Você pode ser arquiteta, médica, empresária, mas lembre-se sempre do papel principal que Deus te concedeu: guardiã do seu lar. Então, essa maratona de trabalho, de compromisso, tem nos afastado da comunhão com as nossas famílias. Muitas das vezes a gente recorre a lanchonetes, fast foods, restaurantes. Muitas das vezes, quem nunca lanchou no carro, voltando do trabalho com os filhos? A grande questão, minhas amigas, minhas irmãs, minhas queridas, é que até que ponto nós podemos permitir que isso aconteça? Muitas das vezes, acontece muito, por causa da minha rotina de trabalho, a gente tem que comprar a comida, e a comida chega, mas, muitas das vezes, a gente serve direto na embalagem. Ou, às vezes, um membro ou outro da família almoça sentado no sofá, vendo a TV. E isso já foi constatado cientificamente, que comer direto das embalagens causa um mal, porque nós não temos dimensão da quantidade de comida que estamos ingerindo. Por que nós estamos caminhando para uma sociedade cada vez mais obesa, acima do peso? Porque a questão de comer direto da embalagem tira a percepção de quantidade. Isso é comprovado cientificamente. Mas, além disso, o fato de comermos direto da embalagem tira a beleza do momento. Uma refeição é muito sagrado. A mesa, acabamos de ver que é sagrada porque Deus ordenou que Moisés fizesse uma mesa lá no tabernáculo. Eu sei que a rotina é dura. Eu sei que são muitos compromissos, mas não esqueça que você é a guardiã do seu lar. Às vezes, mesmo quando a gente está em casa, a gente almoça em frente à TV, vendo o Instagram. Às vezes até sentamos, mas cada um mexendo no Instagram, fazendo alguma coisa, nós não nos comunicamos, nós não nos relacionamos. Nós estamos ali, mas não estamos ali. A mesa foi substituída por padarias, lanchonetes, restaurantes. A hora da refeição deixou de ser uma oportunidade para construir relacionamentos. O princípio da mesa é uma verdade que transcende cultura e o tempo, transcende épocas. O tempo empregado ao redor da mesa, ele satisfaz um anseio do nosso coração. E foi o próprio Deus que colocou, digamos, essa necessidade em nosso coração. Nós temos uma necessidade de se relacionar. A mesa, preparada com amor,
Não estamos aqui falando de sofisticação. Eu estou falando da mesa preparada com amor. Cria um espaço para conversas em que as pessoas se olham. Deus criou a nossa alma para que seja preenchida com esse tipo de ligação. Quando nos relacionamos ao redor da mesa, milagres acontecem. Lembra que eu falei que às vezes a gente está esperando o sobrenatural de Deus? Mas às vezes o que Deus vai fazer na sua casa, Ele vai fazer durante uma refeição à mesa. Quando estamos à mesa, nos relacionando com a nossa família, problemas são resolvidos. Deus se faz presente. Eu posso falar isso com propriedade porque eu fui criada num ambiente assim. A gente iria almoçar lá em casa, a refeição principal é o almoço. Talvez na casa de vocês seja um jantar, justamente por causa da rotina. Então, o horário que está todo mundo em casa é à noite. Então, faça um jantar que seja comprado, não tem problema ser comprado. Pega, tira do recipiente, serve os seus queridos, porque você é a guardiã do seu lar. Quando a gente está servindo o nosso lar, a gente está servindo a Deus. Então, na minha casa, sempre a gente almoçou juntos. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Às vezes, quando meu pai não iria chegar a tempo, ele ligava e falava, podem almoçar. Não precisem me esperar, porque ele sabe que nós estaríamos lá esperando. Quantas vezes, durante uma refeição, na minha adolescência, eu estava engasgada, custando descer o alimento. Aí minha mãe perguntava, o que está acontecendo, Fran? Ai, mãe, estou dando um exemplo. Ai, nossa, não fui bem na prova, eu sempre fui muito estudiosa, então, tirar nota um pouco abaixo me deixava... Sempre conversava com a minha mãe, e às vezes minha mãe falava, não tem problema, um dia ou outro não ir bem na prova. Isso não te fala, não faz o que você, não diz o que você é, uma prova. Estuda mais. Quando estamos à mesa, nós temos condições de saber o que está acontecendo com os nossos filhos, com nossos maridos. Quantas vezes eu já tive assuntos muito sérios com meu marido durante uma refeição. Coloco um louvor, prepara um ambiente, prepara a mesa, e aí, durante a conversa, a gente consegue resolver problemas, às vezes problemas muito sérios. Pesquisadores, não é pastor, não é ministro, pesquisadores falam de um fator comum que tem prejudicado o bem-estar dos jovens. Em nosso estilo de vida, já não há espaço para refeições regulares em família. Isso são os pesquisadores que estão falando. Todos concordam, chegam no resultado da pesquisa, que fazer refeições em família com frequência e manter diálogos positivos são práticas que criam laços familiares mais profundos, relacionamentos mais saudáveis e filhos mais seguros de si. Lembra que nós somos guardiãs do nosso lar. Se a nossa família vai bem, consequentemente a sociedade também vai bem. Então, vocês entenderam a responsabilidade que nós temos perante tudo? Deus não entregou essa parte para o homem. O homem é provedor, para o homem Deus entregou muitas outras virtudes. Mas para nós, lembra da mulher de Provérbios?
é a primeira a levantar, a última a deitar. E a mulher de Provérbios, inclusive, se vocês forem olhar, é uma mulher de negócios. Então, tudo indica que mesmo naquele tempo, né, era uma mulher de negócios. Ela cuidava da administração do lar. De acordo com um estudo da Associação Norte-Americana de Psicologia, adolescentes equilibrados, que têm melhores relacionamentos com colegas, mais motivação acadêmica e pouco ou nenhum envolvimento com drogas e depressão, almoçam ou jantam com sua família em média 5 vezes por semana. Olha o peso disso. A mesa é o lugar criado por Deus para proporcionar redenção e conexão entre as pessoas. Você, como guardiã do seu lar, você precisa saber o que se está passando com seu marido, com seus filhos. E é numa refeição, à mesa, que você consegue criar esse vínculo suficiente para o seu filho se abrir com você, para você alinhar questões com seu marido. As pesquisas mostram repetidamente que quanto maior a frequência com que os filhos almoçam ou jantam com os pais, menor a probabilidade de fumarem, de beberem ou usarem drogas. E que o envolvimento dos pais cultivado ao redor da mesa é um dos instrumentos mais eficazes para ajudá-los a educar filhos saudáveis que não usem drogas. Eu leio esses resultados de pesquisa, que estão todos aqui no livro da Dev. Eu fico admirada. E eu ainda não tenho filhos. Mas eu falo, Senhor, que responsabilidade que nós temos. Que responsabilidade que nós temos. A mágica que acontece nas refeições em família não é o alimento, não é a mesa bonita, mas a conversa ao redor dela. A mesa é sagrada. Deus projetou, instruiu a Moisés os detalhes para construir uma mesa. A mesa do tabernáculo. Deus ordenou também a Moisés que construísse essa mesa e arrumasse com pratos, vasilhas, jarras e tigelas semelhantes aos itens que usamos hoje. Se a gente for olhar na época, não é tudo igual ao que a gente usa hoje, mas é tudo muito semelhante ao que usamos hoje. Vamos ler em Êxodo? Quem trouxe a sua Bíblia? Se puder colocar aqui, Êxodo. Êxodo 25, a partir do versículo 23. Faça uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Inclusive, eu sou arquiteta. Hoje, as nossas mesas têm 75. Gente, eu leio isso aqui, eu fico arrepiada. 70 centímetros de altura. É praticamente a mesa que usamos hoje. Faça também ao redor uma borda com largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa, prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. É uma mesa que foi feita para ser carregada.
Faça as varas de madeira acácia, revestindo-as de ouro, e com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Então, quando a gente vê, essas são as orientações que Deus revelou a Moisés. Então, percebam como a mesa é sagrada. E o que são os pães da presença? No Novo Testamento, Jesus se referiu como o pão da vida. Jesus é eterno. Existia antes do tempo e continuará a existir. Nós cremos. Antes de Jesus vir à terra como homem, estava com Deus e ele era Deus. O pão da presença é Jesus. Quando reunimos com nossa família e amigos ao redor da mesa, de uma mesa preparada com amor, com carinho, uma presença sobrenatural permeia e fortalece os relacionamentos. Os pesquisadores falam da magia, a magia que acontece ao redor da mesa. Nós cremos que é Jesus. E ele disse ainda: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e fazer... O que ele vai fazer com a gente? A mesa é o melhor lugar para expressar o seu amor e cuidado pela sua família. Nós temos, se a gente... não dá nem para enumerar quantos versículos nós temos falando sobre a mesa. Nós temos situações em que o rei convida alguém para cear com ele, e isso era uma honra, sentar à mesa do rei. Nós temos situações em que relacionamentos são restabelecidos. Quando o pai faz um banquete para receber o filho que se foi. Lá em Lucas 15, 23, o pai celebrou a volta do filho, dizendo: faremos um banquete e celebraremos. Em Salmo 128, 3, sua esposa será como videira frutífera que floresce. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Em Provérbios 9, 2, preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou. Mas eu não tenho tempo. Minha jornada de trabalho é intensa. Existem algumas dicas que eu posso dar, como: prepare a mesa um dia antes do café da manhã. Coloque seus filhos para ajudar. Conscientize o marido a importância da mesa. O meu marido foi criado num lar onde eles não faziam refeições. E ele traz muitos problemas referentes a isso. Mas quando a gente começou a namorar, ele teve que aprender. Primeiro encontro, eu lembro que ele ficou até sem jeito, parecia que ele não sabia usar os talheres, porque ele aprendeu a comer sozinho. A mãe dele deixava as coisinhas lá, a mãe dele pegava o prato às vezes, saía, e ele muitas das vezes fazia a refeição só. Mas aí, quando ele me conheceu e conheceu a minha família, ele começou a ver a importância disso. Hoje, ele é um marido que ele sabe, inclusive, colocar a mesa. Eu ensinei xícara, de garfo do lado, ensinei. Ele coloca a mesa, ele tira. Mas era uma pessoa que nunca teve esse hábito em casa. Nunca. De almoçar
mãe, e ele é filho único, a mãe, o pai e ele. Então, crie uma rotina que favoreça esse encontro à mesa. Olhe na sua rotina. Lembra da mulher de Provérbios? Gente, descansar é na eternidade. Descansar é na eternidade. Enquanto estamos aqui, nós estamos servindo. E servir é adorar o Senhor. É a primeira a levantar, a mulher de Provérbios, e a última. Só que tem um segredo. O que nos difere das demais. Que quando a gente está com a vida no altar, vem um renovo, vem uma injeção de ânimo que só Ele é capaz. Então, quando a gente está com a nossa vida no altar, o Senhor nos dá força, nos encoraja. Então, veja dentro da sua rotina o que você pode fazer para facilitar. Nem que seja uma refeição em famílias, que seja o café, o almoço ou o jantar. Priorize a sua família. Profissionalmente falando, eu já conquistei muitas coisas, pretendo conquistar outras, se Deus assim me permitir. Mas do que adianta nossas conquistas profissionais? Muito dinheiro, se perdermos a nossa família. Do que adianta? Para nós, esposas, mães e guardiãs do lar, a verdadeira vantagem decorre do modo como administramos nosso casamento, nossa vida e nosso lar. Quando o lar é bem administrado e os horários das refeições são priorizados, os filhos encontram estabilidade e desenvolvem um caráter duradouro. Eu posso falar porque eu vivi isso. Eu nunca coloquei um cigarro na minha boca. Fui criada na igreja? Fui. Mas o principal exemplo que eu tive foi dentro da minha casa. Os meus pais que me deram estrutura para chegar onde eu estou hoje. Conversando, ensinando, valorizando os princípios bíblicos. Irmãos, não adianta, assim, a gente chegar para os nossos filhos, e eu no futuro, e falar, você tem que ser assim, assim, assim. Se ele não vê em mim um exemplo. O seu exemplo, o que você faz, vale muito mais do que qualquer palavra. Então, seja um testemunho vivo dentro da sua própria casa, para os seus filhos, para o seu marido. A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Não seja a mulher rixosa que reclama de tudo, que trabalhou muito. Quando você se sentir cansada, porque tem dias que a gente sente cansada, peça a Deus refrigério, peça a Deus que a ajude. Mas não crie um ambiente de estresse, um ambiente pesado em sua casa. Quando a gente não está bem, gente, tudo desanda. Teve um dia que eu estava mal de saúde, eu precisava ficar deitada. Meu marido já morou sozinho, sabe fazer tudo, mas parecia que ele não sabia nem pegar uma água. A casa desandou, a rotina desandou completamente só do fato de eu não estar ali presente. E isso é Deus. Ele deu uma virtude que é só nossa. Nós que trazemos a paz e a harmonia para o nosso lar. Nós somos a guardiã dos nossos lares. Você pode me falar assim, mas você não conhece a minha família. A sua família era perfeita. Não era. Já resolvemos muitos conflitos durante uma refeição. O próprio Jesus, na última ceia, teve que resolver o conflito entre o João e o Tiago, que eles estavam lá debatendo quem era o maior entre eles. Pensa, sabe quando os filhos começam a discordar um com o outro?
Jesus teve que lidar com a discórdia na última ceia. E sabe quem estava lá na última ceia? Judas. Já tramando trair o Senhor. De modo semelhante, se seus filhos estiverem escondendo algo não desejado, se eles estiverem com receio de almoçar, porque acontece isso às vezes, né? Às vezes está fazendo algo errado e ali eles não querem nem almoçar, tem alguma coisa errada. Cria um ambiente favorável para eles virem, sem julgamentos, e Deus vai conduzir. Mas não deixe que seus filhos se afastem da mesa. E isso vale para os maridos também, principalmente. Não deixe dispersar. Se está com problema, tente resolver. Porque quando vocês colocarem essa prática, porque há fases difíceis na vida de todo mundo. Toda família passa por fases difíceis. Mas se você incutir essa prática de reunir ao redor da mesa com sua família, se tornará a experiência conjunta mais saudável que vocês podem ter. E se o simples ato de fazer refeições juntos ao redor da mesa der início a uma obra sobrenatural na sua vida, lembra que nós não temos que ficar esperando o extraordinário quando Deus age no ordinário. E se o mover de Deus pelo qual você anseia começar a acontecer enquanto você está sentada com a sua família. Aí eu pergunto para vocês, talvez muitas aqui não tenham esse hábito, mas por que não começar? Nós estamos aqui a todo momento sendo moldadas, sendo instruídas por Ele. Basta arrumar uma mesa com carinho e reunir a sua família. Porque ainda é tempo de voltar. Muitas das vezes estamos sentindo tão cansadas, sem forças para começar. Mas Ele nos carrega no colo. Ele nos dá ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Minhas queridas, ainda é tempo. Guardem essa ministração, ainda é tempo. Não olhem para o passado. Ainda é tempo de recomeçar, de reconstruir os muros e o altar do seu lar. E lembre-se sempre que nós somos as guardiãs do nosso lar. Essa é a principal mensagem que eu queria passar aqui hoje. Que o Senhor lhes abençoe. Glória a Deus, aleluia, aleluia.